como calcular essa função aí para, dado uma lista de números, retornar a lista dos ímpares. Chamar a função de ímpares, né? Mais sugestivo. Caso base. A função para retornar a lista de números, dado uma lista de números, retorna a lista de ímpares. Caso base, lista vazia, ou seja, se a função não recebe nada, o resultado é lista vazia. Muito cuidado para a gente não querer colocar o zero ali, né? Porque o zero ele é totalmente fora da ideia da chamada da função, da ideia da assinatura, né? A função ímpares ela vai funcionar como um filtro. Dado uma lista vazia, ela vai retornar uma lista vazia. São os ímpares que compõem aquela lista. Não tem ninguém, o conjunto é vazio, certo? Beleza. Se não é vazio, vamos usar o casamento de padrões aqui? Vamos ou não? Na verdade, vamos definir daquela maneira que eu gosto, sem if. Ou vocês ficam muito incomodados? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou chamar ímpares lista. Coloco um pipezinho ali. Se a lista for vazia, não preciso do igual aqui. Lista igual a vazio. Lista vazia. Não é isso? Se a lista... Até aí beleza. Até aí 10. Se a lista não for vazia... E desculpa. Putz. Porque aí aqui eu vou ter que usar o head tail, né? Eu não queria usar head tail. Então vamos voltar. Tem como usar, mas eu tô querendo simplificar. Então vamos voltar aqui pro basicão. Hã? 0. Mas tem como fazer aqui, né? Posso fazer aqui. Posso fazer aqui. Cabe corpo. Já estou usando casamento de padrão, então a função eu já vou poder trabalhar com o primeiro elemento e com o restante da lista. Certo? E aí vou fazer o primeiro teste, que é o teste de sucesso. Não é isso? Qual é o teste de sucesso? Se o número é ímpar. Odd de cabe. Atenção aí, eu até olhei código. Isso é bastante comum, o pessoal fazer isso aqui, ó. Se odd de cabe igual a true, faça determinada coisa. Vocês concordam comigo que essa expressão já retorna true? Eu estou verificando se true é igual a true. E true igual a true é true. E o true vai retornar ao lado direito. Então, na verdade, perguntar se odd de cabe é igual a true é a mesma coisa que pedir para retornar odd de cabe. Com ou sem parênteses ali, porque é uma expressão só. Certo? Então, quando aquela expressão for verdadeira, eu quero incluir o cabe na minha resposta. Como é que eu incluo o cabe na minha resposta? Como é que é a chamada recursiva? Vamos lá, como é que é a chamada recursiva? Aqui vai ser. Vamos falar só da chamada recursiva. Ímpares, nome da função, né? Chamada recursiva, eu tenho que repetir a função lá embaixo. De quem? Corpo. Que é o restante menos o primeiro elemento. Então essa é a minha chamada recursiva. E o que tem o cabe a ver com isso aqui? Como é que eu relaciono essa chamada recursiva com cabe? Cabe dois pontos já chamada recursiva. Nesse teste aqui, ó, de cabe, eu verifiquei que eu quero que o cabe esteja no meu resultado. A chamada recursiva, isso aqui é o quê? São todos os ímpares que estão no restante da lista. O cabe não está não quero que esteja na minha conjunto de solução, ele não é ímpar também, então eu pego ele, o cabe, e insiro. Estou no lado direito, eu estou construindo, né?
cabe 2 pontos ímpares de corpo. E eu tenho o otherwise. O parênteses às vezes dá uma derrubada. Otherwise, nesse caso do otherwise, o que acontece? O cabe ele é par. Então eu tenho que descartar ele sumariamente. Descartar sumariamente é chamar a função recursiva do corpo e ignorar o cabe. Brincadeira, né? É importante, pessoal, observar o seguinte: o 2 pontos, ele necessariamente considera o que vem à esquerda dele um elemento e o que é à direita é uma lista. Quando eu estou construindo, ele pega aquele elemento e coloca como primeiro elemento da lista. Quando eu estou do lado esquerdo da igualdade, quando eu estou no pattern matching, ele quebra primeiro elemento e restante da lista. Head e tail. Sendo que o tail, ele é uma lista. O head, ele só retorna o elemento. Então, se eu estou trabalhando numa lista de números, o head ele me retorna um número e o tail me retorna a lista com os números restantes. Tá? Funções head e tail, elas são usadas de forma combinada, mas elas retornam tipos diferentes. O head retorna o número, o tipo do elemento, e o tail retorna o restante da lista. Beleza? Então, tranquilo? Tendo feito isso, vamos lá para o nosso prompt. Vamos recarregar o arquivo e eu chamo a função ímpares, né? Que é a função que eu passei ali, passando, vou botar 1 a 100, né? E aí ele me retorna a lista dos ímpares entre 1 e 100. Beleza, pessoal? Tranquilo? No mesmo slide, aparece ali o pedido. Faça a mesma função para retornar os pares. O que eu tenho que fazer? Tem várias maneiras, né? Aí, normalmente a galera vai para o copy-paste. Pode fazer, vamos fazer o copy-paste. O ADD cap você não retorna o cap, você retorna o número corpo, o otherwise você retorna. Isso não foi não faz só O quê? Não, tá, mas eu estou dando o nome da função aqui. Opa. Eu quero as duas funções funcionando. E aí, como é que eu faço? Eu posso botar Ivan. Eu posso negar isso aqui, né? Deixa eu ver como é que é negar em Haskell. Como é que é negar em Haskell? É not, né? Not. Oh. Negar o odd cab. Eu posso inverter o lado direito da igualdade ali, né? Eu boto esse cara aqui para baixo e boto esse cara para cima. Não é isso? Tem muitas possibilidades aí, não? Certo, Luan? Deixa eu olhar. Deixa eu voltar para essa versão aqui. Tá? Qual é a diferença dessas duas funções? Uma faz só com espaço e outra faz exclusiva. Mas ali em termos de texto, o que está diferente? Além do nome da função, o ODD e o even. Ou seja, a maneira como eu estou mexendo no cabe. Alguma maldade aí na cabeça de vocês? Generalizar. Lembra lá da somatório? Eu não passei uma Fzinha lá para dentro para chamar a função de uma maneira geral?
Então vamos aqui. Querem tentar fazer a generalização aí? Tentem fazer. 2 minutinhos. Essa generalização dessas duas funções, a gente vai lá no código, faz a cópia, aqui eu já fiz a cópia de uma das duas, né? Da ímpares ou pares para essa função filtra. E se a gente lembrar lá da função do somatório, o que ficou de diferente, né, para generalizar, a gente passou a receber uma função f, que era a função que representava a razão, né? No nosso caso aqui, se a gente olhar para ímpares e pares, o que difere é exatamente a maneira como eu manipulo, como eu testo o meu cab, meu primeiro elemento, a minha cabeça. Para ímpares eu uso a função odd, para even eu uso a função para par eu uso a função even. Para ímpar eu uso a função odd, para par eu uso a função even. Então, claramente, o que eu quero generalizar nessa nossa versão é aqui, onde aparece a even, eu quero enfiar um fzinho lá. Eu quero, ora, poder passar a par e ora poder passar a ímpar. Para eu chamar esse fzinho, necessariamente eu tenho que ter a f lá sendo passada para a função. Então eu tenho que colocar aqui de forma adequada, né? Então está aqui na assinatura de f, lá no caso base, aqui na chamada recursiva e nas chamadas, né? F como sendo o último argumento ali da função. Então, toda chamada de filtra, agora que é a minha nova função, eu passei a colocar esse fzinho lá. E aí quando eu vou... Tudo bem? E aí quando eu vou para a chamada, linha de comando, carrego o arquivo, e aí vou chamar filtra valores de 1 a 100, função odd. Você pode passar a função por parâmetro. Isso aí é um mecanismo. Quero filtrar os pares. Ivan. Menos. Quero filtrar os pares. Só passar o even. Ali. Certo? Vou inventar aqui. Aproveitar que está chegando no final, só mostrar um exemplo. Valores que são múltiplos de 3. Múltiplos 3 de x. Na verdade, eu quero testar se o cara é múltiplo de 3, eu vou verificar se o resto dele por 3 dá 0, não é isso? Não é isso, pessoal? Vamos lá, hein? Concordam que isso aqui é uma função que testa? Vou botar até uma interrogação, eu acho que o Haskell... Será que permite? Não? Vamos testar. Múltiplos 3, isso aqui é o nome. O problema é que ele coloriu diferente, né? Será que ele vai me bagunçar? Deixa eu ir para o prompt testar. Prompt é muito bom por isso, né? Let a interrogação recebe, sei lá, 10. Não curtiu. Então vamos tirar a interrogação. A interrogação seria uma boa aí, sintaxe. Então, assim, múltiplos de 3x, eu vou ter. É uma função de teste, né? Esse cara aqui, se o 3 for. Se o resto desse número por 3 der 0, então essa função retorna true. Se der diferente de 0, a função retorna false. Concordam? Concordam, pessoal? Já viu aqui? Eu estou ocupado, eu estou terminando uma palestra, tá? Se você puder. Tá bom? A gente foi para falar com ele depois? Pode. Obrigado, professor. Alô. Se quer alguém para oferecer alguma coisa, eu tô no finalzinho aqui do filé mignon. Estamos no filé mignon, hein, pessoal? Recarreguei o arquivo só para a gente ver a função múltiplo funcionando. Múltiplo de 3 de 5 dá falso. Múltiplo de 3 de 6 dá verdadeiro. Certo?
E aí o que eu vou fazer? Eu vou lá olhar para a minha filtra. Por que não? Epa! É múltiplos! Ah, não, é torcendo contra, né? A mesma função filtra. Não é? A mesma função filtra. Tudo bem? Vou falar duas coisas que aí assim é o resumo do filé mignon, tá? Do filé mignon, assim, do que é o básico assim e que tem toda a linguagem funcional. Todo mundo fala, não, tem funcional, tem essas coisas. Uma é isso que eu vou mostrar aqui, a outra é uma... Encosta, por favor. E a outra é uma imagem, tá? Bacana, né? Nossa função filtra. Qualquer coisa que trabalha com número aqui eu consigo filtrar. Eu crio a minha função de teste e uso ali sem problema algum. Né? Uma coisa interessante. A função... Eu tive que criar a função, né, múltiplo 3, que é uma função bem babaca, né? É uma função bem imediata. A função que só chama mod e testa se é zero. Né? Eu tive que ir lá, criar a função e recarregar o arquivo. Isso é legal, mas é um tanto burocrático. E aí, as linguagens funcionais vêm com um negócio chamado função anônima, ou função lambda, que me permite criar funções de uma maneira direta e sem um pouco essa burocracia. Vou fazer aqui para vocês ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, já ouviram isso? A múltiplos 3, eu vou deixar de referenciar ela e vou criar aqui diretamente, sem recarregar, sem nada. Tem uma sintaxe que não é linda, maravilhosa, mas a gente se acostuma. Mas é uma sintaxe que muitas linguagens copiam. Torcer para ser isso aqui mesmo, se não for igual, por favor, não torçam contra novamente. É isso mesmo? Já fizeram aí. Vou fazer o resto por 4, né, para vocês não acharem que eu estou roubando. A mesma função filtro agora, filtrando os caras cujo resto é 4, os múltiplos de 4, né? Sem eu ter que editar múltiplos de 4 lá. Eu simplesmente criei a função aqui. Isso aí é uma função anônima. Eu não dei o nome para a função, mas eu coloquei a computação dela, o que ela faz. E o que está escrito aqui? Está escrito que eu tenho uma função, que ela recebe um parâmetro, que é esse barra x aqui, e o que ela vai computar é o que está aqui na direita, que é um teste. O teste que a gente tinha feito para múltiplo de 3. Se o resto da divisão, no caso ali por 4, se for 0, o retorno é true. Se for diferente de 0, vai retornar falso. Então essa aqui é a mesma função de teste, só que eu não fui e não dei o nome lá em cima. Querem acreditar que isso aqui é uma definição de função? Vamos avançar um pouquinho mais. Vou colocar aqui no prompt. Múltiplos de 5. Que função é essa? É uma função que recebe um parâmetro e retorna o resto da divisão de x, múltiplo 5, né? Por 5. E testa se isso é igual a 0. Filtra múltiplos 5. Ou seja, aquela definição que a gente faz lá no arquivo é análoga a isso aqui, tirando o let, né? Então, o nome da função nada mais é do que um atributo. Assim, eu só estou dando um nome para uma computação. Seja múltiplos 5 igual a isso aqui. O que é isso aqui? É uma computação que representa uma função. Eu recebo um parâmetro e faço um cálculo com ele.
Beleza? Então, eu tenho um potencial absurdo aqui com a mesma função filtra. Observe, eu não estou mais olhando para ela, eu considero que ela existe. A filtra, ela é tão importante, atenção pessoal, a filtra ela é tão importante que é um dos padrões do que é chamado função de alta ordem das linguagens funcionais. Qualquer linguagem que se preze, que fala, olha, essa linguagem aqui está implementando coisa do mundo funcional, então tem que ter uma filtra lá. E Haskell, obviamente, não poderia ser diferente. A gente já tem essa filtra, que é a filter. Eu esqueci qual é é a lista e a função ou é o contrário? Função primeiro e a lista depois. Vou passar aqui, ó. Filter. Agora não é filtra, tá? Olha lá. Filter odd 100. E tá lá. Perdão, gente. E tá lá o filtro das ímpares. Posso usar a filter com uma função nossa. Acabei de definir, né? Múltiplo 5. Essa é a filter, tá? Esse é do Haskell. Essa é uma função de alta ordem do Haskell. Tá? Isso aí é básico da programação funcional. E te dá um poder absurdo. Eu só estou trabalhando com números, eu podia estar trabalhando com strings, com estruturas de dados mais elaboradas. Tá? A gente está trabalhando com um negócio bem basicão. Deixa eu só voltar para o Haskell, para os slides para encerrar. Tinha muito mais coisa interessante, tá? Eu acho que eu não dimensionei muito bem, eu achei que a gente ia conseguir falar de muita coisa, mas faz parte. Hã? Primeiro trabalho de LP, né? Essa imagem aí, pessoal, ela é... Nossa, tá difícil. Vocês estão conseguindo ver a imagem bem? Deixa eu dar um F5 aqui. Vai sumir a minha carinha do vídeo, mas paciência. Isso aí é uma figura que eu parei em algum momento, depois eu até vi alguma coisa parecida, mas que expressa as 3 principais funções de alta ordem que aparecem em tudo que é linguagem de programação funcional. A primeira lá é a mapeia, que no Haskell é a função map. É a função map. O que a mapeia faz? Eu recebo um conjunto, que são essas estrelinhas aqui, e uma função que mapeia de estrelinha em bolinha. Então a função map, ela recebe uma coleção e recebe uma função que mapeia elementos dessa coleção. O resultado de chamar a função map é eu ter um conjunto de bolinhas. Então é como se eu estivesse reescrevendo o meu conjunto de estrelas, né? Passei a ter um conjunto de bolinhas. A função filter é a que a gente acabou de implementar. Eu tenho um conjunto de valores e eu tenho uma função de teste. O resultado é uma coleção só com os elementos que satisfazem aquele teste. Aqui. E eu tenho uma outra função de alta ordem chamada reduz, que no caso em Haskell é fold. Essa função eu dou uma coleção de valores, eu dou uma maneira de combinar esses valores 2 a 2, e a função reduz, a função de alta ordem, ela combina toda a coleção e gera um resultado. Então ela reduz aquela coleção num único valor. É o que eu usaria, por exemplo, para calcular a soma de valores numa lista. Eu uso a função fold, eu não vou implementar uma função para fazer soma recursiva nem nada. Mas é importante, obviamente, que eu saiba internamente como é que essas coisas funcionam. Então, o mundo funcional, ele tem recursos bastante avançados, que são, na verdade, você tem recursos avançados que são várias coisas simples que estão sendo combinadas. Né? E essa expressividade que a gente tem na hora de montar aqui, por exemplo. Eu monto numa única linha, né? Isso é muito confuso para quem não entende a ideia, para quem não viu aquilo alguma. Mas no momento que você passa a se acostumar, aquilo ali vira algo um tanto trivial.
Só para concluir, deixa eu dar um ESC aqui. Eu vou fazer um copy-paste. Eu já tinha feito alguns desses exemplos aqui, ó. Aqui, ó, meu valor pessoas é uma lista de... Isso aqui são tuplas em Haskell. Eu posso pegar valores e colocar entre parênteses, viram tuplas, viram elementos, né? Então, eu estou fazendo uma analogia com aquela ideia de objeto, né? Aqui eu tenho uma lista de tuplas. Vou definir também, copiar lá do arquivo que eu tinha, uma função que eu estou dando o nome de retorna nome. Essa função, ela recebe uma tupla, ó, nome, sobrenome, idade, sei lá, peso, e retorna um campo, o N. Eu poderia até botar underline, né, aqui, né? Já que nessa função eu não estou usando do lado direito nem S, nem I, nem P, eu poderia botar underline nessa galera toda e só deixar o N. Né? Mas eu botei o retorno nome, mantive todo mundo, está redundante, mas tanto faz. Tendo feito isso, tendo essas duas definições do meu arquivo, opa, desculpa, eu posso ir lá no meu prompt, deixa eu dar um enterzinho a mais, só para subir a linha ali. Eu posso ir no prompt, vou recarregar o meu arquivo de novo. Se eu olhar pessoas, tá lá a lista, né, das tuplas, uma lista de valores, né? Eu posso, por exemplo, e eu tenho a função retorna nome ali. Então, se eu fizer retorna nome, é dessa tupla ali, ó, fulano. Vai me dar trabalho, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar... vou pegar o head de pessoas, né? Pegar o primeiro elemento. Fulano. Né? Peguei o head ali, fog, né? Composição de função. Peguei o primeiro elemento, estou chamando essa função retorna nome, que na verdade só pega uma tupla e retorna o primeiro campo. Né? Quero retornar todos os nomes. Eu quero chamar essa função retorna nome para cada elemento. Chama a função map, mapeia, passando a função retorna nome, que retorna um campo de um elemento, e passo a lista que eu quero aplicar. Retornei a lista com os nomes. Certo? Quero retornar a lista com as idades. Mas não quero editar lá o arquivo. Quero fazer uma coisa, porque eu sei que a função é super simples, então eu venho aqui e coloco, dizendo que eu vou receber uma função NSIP e vou retornar, eu quero que eu falei idade, né? Somar a idade das pessoas. Estou o tempo todo reutilizando coisas que eu já fiz. A única coisa que eu tenho que fazer é respeitar os meus tipos. A minha função soma que eu utilizei anteriormente é uma função que soma lista de números. Né? A função map ali, ela retorna, nesse caso ali, está retornando uma lista de números, que são a lista das idades. Peguei, passei a função soma e por aí vai. Então, quando você olha um código mais profissional, em alguma linguagem dessas que eu comentei, Java e tudo mais, que está usando recurso funcional, você vai ver uma doideira. E aí é fundamental a gente entender as coisas em parte, saber exatamente o que está acontecendo. Saber, por exemplo,
Vamos pensar em termos... não sei se vocês já estudaram padrão de projeto, né? Mas uma das motivações do padrão de projeto é de você ter um problema que é recorrente e tem uma solução que é padronizada que todo mundo adota. E aí você dá um nome para aquilo ali. É um singleton, é um proxy, é um singleton, é um proxy, é um nome padrão, é uma bridge, é uma ponte. Esse nome, a motivação que os caras tiveram quando acharam importante essa definição de nome, porque no momento que falou, olha só, isso aí você resolve com um singleton. Você, como cientista da computação, já tem que ter ideia de como é que você implementa aquilo ali. Então o nome era meio que para já indicar qual é o problema e qual é a solução. A gente pode falar que no mundo funcional, as funções de alta ordem elas são meio que uns padrões de projeto. Você filtra determinada coisa, então você sabe que você recebe uma coleção e você sabe que recebe uma função que vai checar um valor, que vai fazer um teste. Então filtra, mapeia, né? Isso aí é bloco básico de programação funcional. Com isso até, se a gente voltar lá atrás nos nossos slides, lá no primeiro slide, que a gente mostrou o exemplo em Java, esse for each ali, de repente agora não parece tanto estranho. Ele respeita a sintaxe de Java, porque eu estou chamando método, então tem objeto e tem tudo mais, mas eu estou passando uma função para aquele for each que a função vai ser aplicada a cada elemento daquela coleção. Então, de alguma maneira, isso aí é uma função de alta ordem que está acontecendo ali. Eu tenho uma função, que é a função for each, e ela recebe como entrada uma outra função, que ela vai aplicar a cada elemento da coleção. Tudo bem? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Eu estava mais de uma semana pensando, acabei colocando conteúdo além. Esses slides já estão naquele site lá, Tio Basílio, Palestras, Programa Funcional, ele completo, né? E eu vou tentar gerar alguns vídeos dessas explicações e colocar no YouTube para quem quiser dar uma revisitada. Eu achava que ia falar muito mais coisa, mas não deu. Mas é melhor, né, sobrar, né, conteúdo do que faltar, né? Chegar 10 horas e ainda, já esgotei, né? É isso.